E aí, tudo bem? Então, nós vamos falar do período que a família real portuguesa fica no Brasil, né, a partir de 1908, até o retorno do Dom João para Portugal e como que isso vai influenciar no processo de independência do Brasil, tá? Ou que vai dar ali os primeiros passos para a independência do Brasil, tá? Então, vamos recapitular. Napoleão, para prejudicar a Inglaterra, cria o bloqueio continental. Ele vai proibir que os países europeus façam comércio com a Inglaterra, o que não vai ser um bom negócio para Portugal. Portugal tinha uma dependência econômica com os ingleses. Tá? Portugal não tinha manufaturas, não tinha indústrias, então o comércio português, o desenvolvimento de Portugal passava muito pela estrutura que os ingleses já tinham. Tá? Então, Portugal, Dom João VI, príncipe regente, tá? A sua mãe estava incapacitada de governar, estava doida, e aí o filho dela, então, o Dom João, que administrava o reino, por isso o termo príncipe regente, é aquele que rege. Tá? O Dom João VI, então, faz um jogo ali, tenta enganar a França, a Inglaterra, até que chega num momento que fica insuportável, e aí então, sem avisar sua população, a corte embarca em navios com apoio dos ingleses e chegam até o Brasil. Tá? No primeiro momento, Dom João VI para em Salvador, depois ele chega no Rio de Janeiro. Quando ele chega no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não era uma cidade nos moldes europeus, preparada para receber a corte portuguesa, a nobreza portuguesa. Tá? O Rio de Janeiro era uma região portuária, a cidade era lamacenta, não tinha estrutura. Tá? Então, quando a família real chega, uma das primeiras medidas que o Dom João vai ter é pegar lá as principais casas, as casas mais importantes, mais bonitas, mais com melhor arquitetura, vai confiscar essas casas para que as pessoas que vieram com ele de Portugal tenham um lugar para morar. Então imagina só, as melhores casas do Rio de Janeiro foram confiscadas pela coroa. Então vinha lá um oficial, escrevia na porta da casa, lá na fachada da casa, R, Príncipe Regente. Os cariocas vão falar que era prédio roubado, ou ponha-se para fora, né? Uma maneira pejorativa de ver aí a ordem que estava sendo emitida pela corte. Né? Ah, além disso, tinha que ter no Brasil uma estrutura para alocar todos os portugueses lá que tinham vindo junto com a família real, funcionários públicos. Aí no Brasil não tinha estrutura para essa galera toda trabalhar. Não tinha prédios públicos, ou seja, o Rio de Janeiro não tinha nada. Era preciso fazer esses prédios, organizar essas instituições. Tá? E para isso era preciso cobrar impostos. E não foi só isso que a coroa fez. Tá? Eles criaram no Brasil a tipografia, ou seja, o Brasil não tinha como imprimir documentos oficiais, então é criada uma tipografia oficial para que os documentos do rei sejam impressos. Também é criado um jornal, a Gazeta do Povo do Rio de Janeiro. O rei precisava de ter um jornal para ficar falando bem dele, então ele vai lá e cria um jornal oficial. Antes, todos os tipos de impressos no Brasil tinham que ser mandados para Portugal para depois chegarem no Brasil. Então, por isso a necessidade de criar uma tipografia no Brasil e a importância disso. Além disso, vai ser criado o Real Teatro de São João. Não tinha teatro no Brasil. E como que o rei vai ficar sem assistir peças teatrais? Como que a corte vai ficar sem peças teatrais? Então, trazem o teatro para o Brasil. O Brasil não tinha artista. Então, vai trazer artistas de fora, principalmente ingleses e franceses, tá? Vão vir vários franceses. O Jean-Baptiste Debré, que vai fazer vários quadros, várias reproduções de como era a vida aqui no Brasil, era francês, então, ou seja, mesmo a coroa de Portugal contrária à França, você tem pessoas vindo da França para cá. Inclusive, a gente vai ver um pouquinho a princesa, a futura princesa do Brasil vai ser trazida de uma região que não tinha conflito com a França, mas daqui a pouco eu explico para vocês. Depois vai ser criado o Arquivo Militar, o Horto Botânico, que hoje é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios,
Então, ser criadas várias coisas aqui no Brasil e para isso vai precisar de impostos. Então, a galera aqui do Brasil, que já morava aqui no Brasil, né? O termo brasileiro é um pouco controverso para a época, mas eles não vão gostar da ideia de pagar mais impostos, tá? Aqui, qual que vai ser a medida do rei, então? Vai conceder títulos de nobreza. Então, os principais fazendeiros, os principais comerciantes, para que o rei, no caso aqui o príncipe regente, né? Para que o príncipe regente não tivesse conflito ali com eles, dá títulos de nobrezas para ele. Então agora nós temos duques, marqueses, condes, barões, cavaleiros, comendadores, títulos de nobreza para essas pessoas, tá? Para que elas não se revoltem contra a família real, ganhem um título de nobre e agora passe a apoiar a família real, tá? Além disso, vai ter outra situação que vai favorecer os comerciantes no primeiro momento, que é a abertura dos portos. Antes havia o pacto colonial aqui no Brasil, e isso é muito importante para a gente entender a independência. No pacto colonial, as colônias só podem comprar ou vender para a metrópole. Quando a família real vem para o Brasil, ela faz um acordo com a Inglaterra para que a Inglaterra possa trazer produtos para o Brasil e levar produtos do Brasil, coisa que antes só Portugal poderia fazer. Então, isso vai ser muito importante para o desenvolvimento do Brasil. Vai gerar lucro para os comerciantes brasileiros que agora podem vender e comprar da Inglaterra e de outras possíveis nações aí que sejam amigas de Portugal ainda. Tá? Só que essa abertura dos portos vai ser seguida de um outro tratado, que foi feito em 1810. Tá? E nesse tratado, Portugal concedia várias vantagens para os ingleses. Isso vai deixar os portugueses de Portugal nervosos, porque os produtos ingleses vão ser vendidos aqui mais barato do que os produtos portugueses. Vai deixar os comerciantes aqui do Brasil também zangados, porque os ingleses vão ter mais lucro, os produtos dos ingleses vão ter mais lucros do que os produtos produzidos aqui no Brasil ou vindos de Portugal. Mas como a família real tinha um acordo com a Inglaterra, tinha que cumprir esse acordo. Então não vai favorecer os portugueses que ficarem em Portugal e nem os brasileiros aqui. Os fazendeiros não vai fazer tanta diferença. E quando eu falo aqui, nenhuma dessas mudanças fez grande diferença para os escravos, porque eles continuaram como escravos. Então todas as mudanças da família real vindo para cá não teve grande efeito na vida das pessoas escravizadas. Tá? Então as vantagens elas não chegam a todos. E no período que o Dom João esteve no Brasil, aconteceram alguns eventos de conflitos. Então, por exemplo, ele vai ocupar a Guiana Francesa. A França não tenta invadir lá Portugal, não invade Portugal, então ele vai invadir a Guiana Francesa. Ele só vai devolver a Guiana Francesa em 1815, após o Congresso de Viena. Outra situação, o Brasil vai se intrometer no processo de independência ali da Argentina, Paraguai, Uruguai, que é conhecido como conflitos na região da Cisplatina. O Dom João vai anexar o Uruguai ao território brasileiro, vai entrar um conflito que só vai ser encerrado quando a Inglaterra entra na história e concede a independência para o Uruguai. E além disso, aqui no território brasileiro, o Nordeste se declara independente, conhecido como Revolução Pernambucana. E aí o Estado, né, a corte vai enviar o exército, vai agir extremamente violenta e a ideia não vai muito para frente. Tá? Então a gente tem esses três momentos aí de conturbados aí nesse período que a família real esteve no Brasil. Tá? E aí tem um cronogramazinho aí que a gente precisa seguir. Então, em 1914, Napoleão perde definitivamente. Em 1915 é feito o Congresso de Viena e vai falar o seguinte, todos os países que se tornaram independentes após as ações de Portugal, de Napoleão, então assim, vão ter que voltar a ser colônia de novo. Por quê? Porque a Espanha queria os territórios dela de novo aqui no continente americano, né? E é por isso até que também Portugal tem que devolver a Guiana Francesa para a França, respeitando essa ideia do princípio de legitimidade que o Congresso de Viena trazia. Em 1816, a Dona Maria, a rainha, ela morre, né? E aí o Dom João VI se torna rei só em 2018, ele fica um tempo ali, né? Morreu em 2016, em 1816, eu tô doidinho, gente, 1816, então 1817, né, ele já seria coroado? Não, ele só foi coroado em 1818. É o ano que o Dom Pedro também se casa, que o príncipe se casa, e ele se casa com a Leopoldina. Leopoldina ela era austríaca e a irmã dela era casada com Napoleão Bonaparte. Então que loucura, né? Os caras vieram para cá, fugidos aí do Napoleão e
a irmã da Leopoldina era casada com o Napoleão. Em 1920, lá em Portugal, os portugueses estão putaços com essa história da família real tá morando no Brasil ainda, porque, olha, se o Napoleão foi vencido, o que eles estão fazendo lá ainda? Né? E essa história da família real ter vindo para o Brasil pegou mal para a coroa portuguesa. Que entre 500 mil portugueses ou morreram ou saíram de Portugal por causa das invasões francesas. Isso entre 1807 e 1814. Tá? Então, um número muito alto para a época. Então, a Revolução do Porto, eles vão exigir que a família real retorne para Portugal. Eles vão exigir a criação de uma constituição para que não seja mais um governo absolutista, uma constituição liberal. E é chamado de criação das cortes. Corte é uma palavra que tem um significado. Corte seria assim, todos os nobres, os puxa-saco que fica perto do rei. No caso aqui da história de Portugal, as cortes seria um momento que os deputados de Portugal se reúnem para criar uma nova constituição, para colocar travas aí na família real. Tá? E essa corte aí, para criar essa constituição, tinha 181 deputados, desses só 72 eram brasileiros e 9 de outros territórios portugueses, ou seja, a maioria era de portugueses, então tudo que fosse que os portugueses viessem a propor iria vencer. Tá? E aí, em abril de 1821, o Dom João volta para Portugal. E aí o filho dele, o Dom Pedro I, né, que em Portugal não é o primeiro, é Dom Pedro I do Brasil, em Portugal a contagem que eles fazem é outra, o Dom Pedro fica aqui para ser príncipe regente do Brasil. Só que as cortes pressionam ele para que ele volte para Portugal, porque eles querem que o Brasil volte a ser colônia. Por quê? Para voltar a ter o pacto colonial, para que o Brasil só possa comprar e vender de Portugal. Essa é a ideia, uma ideia econômica. E aí eles vão forçar o Dom Pedro a voltar. No dia 9 de janeiro de 1922, o Dom Pedro então teria dito: se for pelo bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, dia do fico, 9 de janeiro de 1922. Ele então não vai para Portugal, ele continua aqui no Brasil. E aí então os deputados portugueses estão tramando fazer o Brasil voltar a ser colônia, dividir o território do Brasil em vários fragmentos. Esses fragmentos seriam autônomos e responderiam direto para Portugal, ou seja, quebrar essa ideia de nação independente. Então, assim, vai acontecer independência no Brasil, porque os brasileiros aqui não vão aceitar essa ideia de voltar a ser colônia. Tá? Só que não é só isso, tá? Nós vamos ver na sequência, nas próximas aulas, que a história da independência do Brasil é uma história de amor, traição e diarreia do Dom Pedro I. Mas isso fica para a próxima aula.